Nos últimos vídeos do canal, eu falei sobre o que é a tese do CAPM, ou Capital Asset Pricing Model, e também fiz uma introdução aos 3 fatores de investimento do French e do Fama. Agora, eu vou falar sobre os 2 fatores que foram criados, também pelo French e pelo Fama, e que completam a tese dos 5 fatores de investimento, que inclusive é uma tese relativamente recente e que tenta explicar um pouquinho mais sobre como determinadas empresas ou cesta de empresas podem performar melhor do que outras empresas. Olá a todos, meu nome é Felipe Spritzer, eu sou o CEO e fundador da Portfel, a consultoria de investimentos do Grupo Prim. Como eu falei na introdução, ao longo dos últimos 2 vídeos, e eu vou deixar aqui em cima os vídeos para vocês clicarem, caso vocês estejam vendo esse vídeo pela primeira vez, eu expliquei sobre o CAPM, como o CAPM evoluiu o que viria a ser o modelo de 3 fatores de investimento, e como 3 fatores de investimento que conseguiam explicar uma boa parte do comportamento de determinadas ações, evoluiu para um modelo de 5 fatores de investimento. Então, se vocês lembram muito bem, eu vou colocar aqui a fórmula para a gente acompanhar. Deixa eu ver aqui. Relembrando aqui do CAPM, a gente tinha aqui o retorno esperado de uma ação ou de uma cesta de ações, né? Vou botar aqui retorno esperado, o retorno da renda fixa, mais o beta, que representa a sensibilidade ao mercado, vezes o retorno do mercado, menos o retorno da renda fixa. Esse primeiro modelo aqui é o que a gente chama de CAPM e que conseguiu explicar cerca de 70% do comportamento de uma cesta de ações. Dando continuidade a isso, a gente foi também para o modelo de 3 fatores de investimento, em que você basicamente somava aqui, né? Botava um maisinho aqui, continuava com o que a gente tinha, vamos chamar de beta 2, aqui é o beta 1, que é a sensibilidade do mercado, beta 2, na fórmula SMB, que é small minus big, ou pequeno menos grande, que é sobre o fator de tamanho de empresa, mais o beta 3, vezes o que a gente chama de HML, ou High minus Low, que se referia à relação do valor da empresa de mercado, né, o preço, versus o valor contábil dessa empresa. Com essa outra parte aqui, a gente viria a ter os 3 fatores de investimento do French e do Fama, que explicava cerca de 95% dos retornos de uma cesta de ações. Agora, quando a gente caminha para os 5 fatores de investimento, a gente tem o beta 4, que a gente pode chamar aqui de RMW, ou Robust minus Weak, mais, por último, o beta 5 vezes o CMA, que é Conservative minus Aggressive. Ou seja, o B4 significa robusto menos fraco. O que isso quer dizer? Esse fator de investimento traz o conceito de que empresas com o lucro operacional, o quão lucrativa a sua operação é, a gente também pode trazer aqui como EBIT ou EBITDA, empresas que têm EBITDA consistente, bons, que se classificam entre as empresas que trazem um lucro constante e mais relevante do universo de ações, empresas que têm lucros robustos com consistência, tendem a gerar mais retorno do que empresas que não têm um lucro consistente ou têm lucros fracos. A gente pode até entrar na questão de lucros fracos como lucros negativos, ou seja, aquelas empresas que têm tese que vão queimar caixa durante muito tempo para depois vir a dar resultado, que também coincidiria com o que a gente chama de empresas de growth, empresas que você espera que tenham resultado lá na frente. Então, o 4º fator de investimento, que é o RMW, Robust minus Weak, a tese é que empresas com lucros robustos retornam mais do que empresas com lucros fracos. Parece até meio óbvio, né, você pensando nisso, empresas que têm um retorno mais consistente retornam mais do que empresas que têm lucros ruins. Por último, o último beta, a gente tem o CMA, que é o Conservative minus Aggressive. Esse eu diria que é uma das interpretações mais difíceis dos fatores de investimento, porque conservador menos agressivo se refere ao tratamento que suas empresas têm frente aos seus investimentos. Então, empresas que têm investimentos agressivos, aggressive, tendem a retornar menos do que empresas que são conservadoras. Então, pessoal, o que esse fator diz? Empresas que fazem muitos M&As, Merge and Acquisition, que é compra e fusão de outras empresas, empresas que investem em projetos que são menos conservadores. Vou construir uma fábrica, não tem certeza se vai dar muito certo, vamos assim mesmo, porque se der certo dá muito dinheiro. Esse tipo de empresa com esse comportamento, com investimentos mais agressivos,
tendem a retornar menos do que empresas que investem de maneira mais conservadora. Então, a gente vê aqui esses novos 5 fatores, a ideia, né, é que com o total dos 5 fatores a gente consiga prever algo como 98%. Talvez prever não seja o termo mais adequado, mas sim entender por que uma cesta de ações com determinadas características performa melhor do que outras. Quando a gente estudou o modelo CAPM, a gente viu que isso dava 70% de assertividade. Por que empresas muitas vezes performavam melhor do que outras? Esses 5 fatores têm tido uma taxa de explicação significativamente alta e tem sido a tese de investimentos multibilionários ao redor do mundo. Muitas empresas estão alocando seus recursos em ações com determinadas características por causa dessa tese. Inclusive, foi a tese que deu o prêmio Nobel de Economia para o Fama. Agora, pessoal, a gente vai para a parte de entender se de fato essa tese faz sentido. Eu quis trazer um pouco da performance das empresas de acordo com a tese dos fatores de investimento. Vocês podem olhar aqui no gráfico, a gente vê aqui o CMA Cumulative Returns, ou seja, os retornos acumulados da tese de fator do conservador menos o agressivo. Ou seja, se você pega uma cesta de ações que tem investimentos conservadores, vai long, entra comprado nela, e entra short, vendido em empresas que têm investimentos agressivos, como é que teria sido a performance dessa carteira ao longo das últimas décadas? Um estudo CFA tem esse estudo, que volta desde 1963 até aqui, finalzinho de 2020. A gente vê aqui o retorno adicional, chegou aqui a 600% em 2010. Na última década vem caindo, a gente está falando aqui de mais de 500% de retorno adicional nesse pontinho aqui. Então, empresas com investimentos conservadores de fato retornaram mais. Na verdade, foi um retorno expressivo, Aqui a gente vê que de 1 para 2 seria 100%, Então 200%, 300%, 400% e 400%, entre 400% e 500% de retorno adicional nos últimos 60 anos. É uma diferença bastante importante no que tange a elaboração de portfólios. Um pouco diferente até do que a gente viu nos últimos fatores, porque a gente repara que tanto no CMA na última década teve uma performance ruim, empresas de valor na última década também tiveram uma performance muito ruim, empresas small caps mais ou menos, um pouco mais equilibrados, mas quando a gente para ver o fator robust minus weak, ou seja, empresas com lucros consistentes, é uma tese que consistentemente, assim como seus lucros, é uma tese que consistentemente performou bem, mesmo nas últimas décadas, onde algumas teses fatores tiveram um pouco de sofrimento. Se a gente pegar aqui no acumulado, a gente vai ver uma ordem de grandeza similar à ordem de grandeza ali dos conservadores menos agressivos. A gente vê que, na verdade, por um bom período de 63 até 84, foi meio indiferente, tá? E isso começou a ser muito forte a partir dessa data, tendo ali alguns períodos, tá? Lembrando que esse período de queda aqui, pessoal, não significa que as ações performaram mal. Significa que as ações que tinham lucros menos consistentes performaram melhor do que as empresas com lucros consistentes. Quando a gente pega aqui na última década, se manteve razoavelmente bem. Isso é importante porque um pouquinho mais à frente eu vou voltar nesse assunto sobre até um pouco de como os fatores se comportam em relação entre eles próprios, que a gente pode chamar de correlação. Então, pessoal, o que a gente pode ver é que as teses de fatores, os fatores de investimento, de uma maneira bem quantitativa, deram retornos adicionais quando comparados a um benchmark de um mercado amplo. Então, por exemplo, se a gente pega o S&P 500, ele teve uma performance. A ideia é que se você tem uma cesta de empresas que são de valor, teria performado acima. Uma cesta de empresas small teriam performado acima. Então, como um sumário geral de tudo isso que eu falei ao longo dos últimos 2 vídeos, além desse, nesse total de 3 vídeos, eu tenho uma tabela aqui que foi elaborada pela PWL Capital, é uma consultoria financeira canadense, que ela fez uma série de estudos para mostrar como os fatores performaram desde julho de 63 até maio de 2022. Então a gente está analisando um período aí de praticamente 60 anos. E o que a gente pode ver nessa tabela que é bastante interessante? O mercado como um todo, que seria o CAPM, o fator número 1, ou seja, estar exposto ao mercado de renda variável, o mercado como um todo teve um retorno adicional frente à renda fixa de 5,70%. Ou seja, ter investido em renda variável ao longo dos últimos 60 anos, e aqui eu estou falando da US, falando do mercado de ações americano, de fato deu um retorno adicional de quase 6% ao ano, o que é muito importante. Ao mesmo tempo, teve um desvio padrão, uma volatilidade, pode-se entender até um risco, na casa de 15%, 16% ao ano, que é uma volatilidade relativamente alta, embora seja menor do que a volatilidade da Bolsa Brasileira. Quando a gente compara empresas small caps, elas de fato tiveram um retorno adicional frente a empresas large caps,
de 2% ao ano. Já empresas de valor, 3,26% ao ano. Empresas de lucros robustos, 3% ao ano. Empresas de investimentos conservadores, 3,41% ao ano. Ao longo desses últimos 60 anos, a tese de fatores de investimento, mesmo com a queda que tivemos nos últimos 10, 15 anos, se mostrou bastante razoável. Agora, pessoal, a gente pode fazer uma análise até ex, excluindo os Estados Unidos, ex-US. Quando a gente pega nos últimos 30 anos, de 1992 até 2022, a gente vê que há uma tendência dos prêmios continuarem. Então, enquanto o mercado de renda variável retornou 3,69% ali em cima do mercado de renda fixa, a gente tem que empresas small tiveram uma performance um pouquinho pior, em cerca de 0,73%. Mas isso é 0,73% ao ano a mais do que empresas large caps. Já empresas de valor, e aí relembrando que eu estou falando de mercados desenvolvidos fora os Estados Unidos, tá? Então aqui não entram mercados emergentes. Empresas de valor, 3,86%, bastante similar. Empresas de lucros robustos, 3,61%. E empresas de investimentos conservadores, 1,52%. Por último, a gente pode pegar o prêmio em mercados emergentes. E a gente vai ver que continua bastante similar, né? A renda variável aqui com um risco de 21%, uma volatilidade de 21%, também teve um retorno 5% maior do que a renda fixa como um todo. Empresas small ficaram ainda bastante pequenas, frente a large caps, 0,90%. Já empresas de valor, olha que interessante, empresas de valor em mercados emergentes tiveram uma performance muito maior. A gente está falando de quase 8% ao ano a mais do que empresas que não eram de valor. Enquanto empresas de lucros robustos, 2% ao ano a mais, e empresas de investimentos conservadores ali, 3,08% ao mais. Então, quando a gente separa em mercados emergentes, não emergentes menos dos Estados Unidos e com os Estados Unidos, em todos esses cenários, e mesmo considerando uma janela relativamente pequena nesses novos cenários, a gente está falando aqui de 92 a 2022, a tese de fatores de investimento, de fato, entregou resultados adicionais. Não é só um backtest, porque a tese dos 3 fatores de investimento, ela foi publicada no começo dos anos 90. Então não é como se, deu certo e depois a gente olhou o que deu certo. Não, ela foi publicada, quando a gente pega o período de 92 para frente, você vê que a tese ainda se manteve. Mas o que é importante lembrar, pessoal? Especialmente devido à última década, acho bastante importante falar isso, em que as teses de fatores performaram pior do que a sua contraparte. Ou seja, muitas vezes empresas growth performaram melhor do que empresas de valor, por exemplo. Há de se lembrar que os fatores de investimento, na verdade, fatores de risco, como sua tese original diz, são exatamente o que o nome diz, fatores de risco. Ou seja, ao investir em empresas de valor, você não corre menos risco, você corre mais risco. Esse risco adicional parece compensar no longuíssimo prazo, em que você tem retornos de alguns pontos percentuais por ano ao investir nessas teses. Empresas small são mais arriscadas, empresas de valor. Por mais paradoxal que possa parecer, empresas de lucros robustos são mais arriscadas do que empresas que não têm lucros robustos e consistentes. E como é que você poderia entender isso? Como é que empresas robustas são mais arriscadas? E você pode parar para refletir sobre empresas que já são muito estáveis, são muito maduras, são empresas que evoluem pouco e têm altas chances de estarem no fim do seu ciclo de vida. As empresas, de certa forma, assim como os seres humanos e todos os seres vivos, basicamente, tendem a se comportar de maneira cíclica. Começam pequenas, crescem muitas vezes explosivamente, vão se tornando maiores, têm uma dificuldade de crescer e inovar, até chega um momento que elas são disruptadas e quebram. Então, empresas com lucros robustos e consistentes tendem a ser mais arriscadas porque elas podem estar no período final da sua vida. E o tempo todo tem empresas inovar para pegar o mercado que pertence a essas grandes empresas que têm lucros robustos. Então, elas estão o tempo todo à mercê do mercado. Por serem mais arriscadas, parece que no longuíssimo prazo também estão dando mais retornos. A mesma linha de pensamento a gente pode falar sobre empresas com investimentos agressivos e conservadores. Empresas com investimentos conservadores são aquelas que não correm riscos, não inovam, não dão um passo além. Isso faz com que elas estejam sujeitas à inovação, disrupção. Então, por serem mais arriscadas, tendem a retornar mais no longo prazo. Mas é importante entender que, como todo fator de risco, isso pode se traduzir num retorno maior e, especialmente em períodos de curto prazo, pode se traduzir em retornos menores. A gente sabe que a bolsa, no longo prazo, no longuíssimo prazo, 15, 20, 30 anos, tende a retornar mais do que a renda fixa. Quando a gente analisa em períodos pequenos, 5 anos, menos de 10 anos, que eu considero um período pequeno, existe uma chance, razoável até, de performarem abaixo da renda fixa. Então, como é que eu vejo os fatores de investimento? É assim, você tem os investimentos conservadores, você começa a ir para investimentos mais agressivos até o momento que você chega na renda variável. A gente pode ter como IBRX, Ibovespa ou S&P 500 nos Estados Unidos.
Daí para frente, se você quer retornos adicionais, você tem que se expor a risco. E você pode fazer isso através das teses de fatores de investimento. Quero botar um pouco mais em empresas de valor, um pouco mais em small caps, ou até, como algumas teses sugerem, pegar small caps de valor, que parecem ter tido retornos mais consistentes do que só small caps. E aí você vai se expondo um pouquinho a cada uma dessas teses para tentar maximizar seu retorno. E por que você não pega e coloca tudo em tese de valor, por exemplo? Ou tudo em tese de small? Ou tudo em tese de empresas de lucros robustos? No próximo gráfico, a gente consegue ver um pouquinho como é que os fatores se comportaram ao longo do tempo, tudo no mesmo gráfico. Esse também é um conteúdo retirado da PWL Capital e a gente vê aqui cada linha representa um fator. Enquanto a linha preta representa small minus big, ou seja, as empresas small caps, a linha cinza aqui representa empresas de valor, a linha amarela, empresas com lucros robustos, e a linha azul, empresas com investimentos conservadores, e a linha amarela mais clara representa o retorno do mercado, menos o retorno da renda fixa. O que a gente começa a reparar? Que enquanto alguns fatores performam muito mal, vamos pegar esse período aqui, por exemplo, ó. Empresas small caps estavam performando mal, abaixo dos seus pares large caps. Porém, você tinha aqui, ó, o mercado como um todo indo bastante melhor. Ao mesmo tempo, você tinha às vezes o mercado indo super mal e empresas de valor indo super bem. Em outros períodos já, você tem small caps indo muito bem e empresas de valor e o mercado como um todo indo muito mal. Então, o que tudo aponta? Que ter uma carteira balanceada, tendo um pouquinho em cada um das teses de fatores de investimento, além de te dar um retorno adicional, vai trazer uma diminuição de risco importante. Eu já falei sobre isso em outros vídeos, mas ter um pouquinho em cada uma das teses seria similar a ter um pouquinho em bolsa e renda fixa, ou bolsa brasileira e bolsa americana. Essa diversificação, ou seja, investir em teses que têm uma correlação abaixo de 1, que é basicamente tudo, diminui drasticamente a volatilidade do portfólio como um todo. Você não precisa acreditar em uma única tese. Eu vou investir só em teses de valor. Tudo aponta que se você investe um pouquinho em cada uma delas, nas proporções que sejam adequadas ao seu perfil de investimento, você pode usufruir de retornos mais consistentes e mais robustos no longo prazo. E para finalizar, a gente tem um estudo aqui da Dimensional, uma gestora bastante conhecida nos Estados Unidos, em que ela fez um estudo de em quantas janelas os fatores de investimento poderiam ser negativos. Então o que você tem aqui? Janelas de 1 ano, representado pela linha verde escuro, azul piscina, alguma cor interessante aqui em cima, um verde mais claro, e cinza. E o que você pode reparar? Em períodos de 1 ano, o mercado como um todo, 30% das vezes ficou abaixo da renda fixa. Ou seja, de cada 10 anos, o mercado americano, 3 anos você performou abaixo da renda fixa, podendo ser pouco ou podendo ser muito. Em períodos de 5 anos, 21% das vezes. Em períodos de 10 anos, 14% das vezes, em 10 anos, você perdeu para o que seria a renda fixa americana. Então, a gente está falando de uma chance de quase 90% de sucesso em período de 10 anos, que aumenta ainda mais a chance de sucesso se você fica 15, 20 anos. Para os fatores de investimento, a gente vê uma coisa similar. A tese de tamanho, em 1 ano, é quase cara ou coroa. 44% das vezes retorna menos do que as large caps. Em períodos de 5 anos, 40%, não é uma queda tão grande. Já em períodos de 10 anos, a gente está falando de 31%. No caso de empresas de valor, também similar. Em períodos de 1 ano, 40% das vezes perdem para a empresa de growth. Em 5 anos, 30% das vezes. E em janelas de 10 anos, 21%. E no caso de empresas de lucros robustos, profitability, você tem que em janelas de 1 ano, 34% das vezes perdem, 18% das vezes em janelas de 5 anos, e em janelas de 10 anos, apenas 8% das vezes. Foi até melhor do que a relação do mercado com a renda fixa. Então, o que é importante lembrar? Se você investe em teses de fatores de investimento, fatores de risco, tem que lembrar que, assim como investimentos em ações, são investimentos para longuíssimo prazo. E por mais que a chance seja baixa, existe uma chance do período de 10 anos você ter um retorno abaixo do que se você tivesse investido na contraparte, em large caps ou empresas com lucros não robustos e por aí vai. Se você procura retornos adicionais, já dizia Markowitz, não existe almoço grátis. Você tem que correr mais risco. Essa é a maneira que você pode conseguir retornos adicionais no longo prazo, e as teses de fatores de investimento se mostraram bastante razoáveis em trazer esses retornos adicionais, desde que a tese foi lançada e até também nos estudos de períodos anteriores a essas teses de investimento. A gente sabe muito bem que o Benjamin Graham, professor do Warren Buffett, falava muito sobre investimentos em empresas de valor antes mesmo da tese de valor ser consagrada ali na publicação do artigo do Fama e do French. Então, é uma tese bastante antiga, vem mostrando resultados ao longo do tempo e parece que quem quer retornos adicionais, se expor a ações com essas características, pode se dar bem. Felipe,
E como eu posso fazer isso? Você pode investir através da seleção dessas empresas, você pode investir através de fundos que fazem isso, ou ETFs, fundos negociados em bolsa. Existe uma série de maneiras de você se expor a essas ações, mas é muito importante entender também o seu perfil de risco, se esse tipo de ação faz sentido para você, seu horizonte de tempo, até como economizar impostos fazendo isso, como economizar taxas de corretagem. Se você gostou desse vídeo, deixa o like. Não esquece de compartilhar com quem possa se interessar com investimentos baseados em evidência. E se você tem interesse em saber mais, também temos um link aqui embaixo para que você possa preencher, caso tenha vontade de falar com um consultor da Portfel. Pessoal, espero que tenham gostado e vejo vocês no próximo vídeo, onde vou falar um pouquinho mais sobre como gestores de ações performaram frente às teses de fatores de investimento. Um grande abraço.